Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos aqui à nossa playlist. E eu tô passando aqui hoje para atender já um pedido de vocês, né? Que a gente vem gravando, né? Vem gravando alguns vídeos falando sobre o ESG e às vezes ficam algumas dúvidas, né? Sobre quais ações a gente pode estar promovendo dentro dessa nova ideia. E aí eu decidi trabalhar 3 vídeos complementares, né, falando um pouquinho de alguns exemplos de algumas ações que podem significar uma postura diferenciada no que diz respeito a essas práticas. Então, vem com a gente vai começar falando de exemplos de ações ambientais. Bom, no vídeo que eu falei um pouquinho sobre meio ambiente, vocês lembram que eu falei sobre a questão dos aspectos, né? A gente poder enxergar os nossos aspectos ambientais, que é aquilo que eu interajo com o meio ambiente, eu consumo água, eu consumo energia, eu consumo produto químico, eu gero resíduo, eu tenho emissão atmosférica, então é aquilo que eu efetivamente interajo com o meio ambiente na hora que eu estou realizando a minha atividade. E, é claro, os impactos que isso podem gerar, porque se eu tenho uma emissão atmosférica, eu posso gerar uma poluição do ar, né? Se eu tenho a geração de um efluente, eu posso gerar uma contaminação do solo, uma contaminação da água, e eu enxergando esses aspectos e esses impactos, eu posso estabelecer medidas de controle, né? Então eu falei um pouquinho para vocês. A ideia desse vídeo é trazer mais algumas ações complementares e que são ações que muitas vezes não é necessariamente uma medida de controle, mas é uma boa prática adotada que nasce muitas vezes lá na própria engenharia. Nasce muitas vezes na área de desenvolvimento de produto, por exemplo, né? Então, olha, quando eu desenvolvo embalagens recicláveis, né, ou embalagens que utilizam menos plástico, ou até mesmo desenvolvo uma logística reversa da minha embalagem, né? Então, veja, é algo que nasce um pouco antes, né? Até mesmo antes de eu trabalhar, de eu gerar aquele aspecto, eu já estou preocupada em minimizá-lo. Então, vai nascer muito lá na área de projetos, de engenharia, né? Esse exemplo das embalagens, por exemplo, que eu coloquei para vocês, que inclusive é um cliente que eu tenho, que tem trabalhado cada vez mais a embalagem do seu produto com essa preocupação ambiental, né? Outra coisa interessante é usar materiais reciclados no escritório, né? Digitalizar o maior número possível de documentos e evitar a impressão. Então, isso para as empresas de serviço, por exemplo, é uma grande sacada, uma grande ideia. Aqui na Qualiseg, por exemplo, no escritório, a gente tem conseguido reduzir muito o volume de papel através da digitalização, né? Muitos dos documentos hoje já não são impressos, estão em rede, estão num ambiente público, né? Onde a gente tem ali o compartilhamento da informação, e aí eu não preciso imprimir esse documento e botar, por exemplo, na bancada de uma pessoa. Ela vai lá, ela acessa, ela lê o documento, ela faz o comentário. Então, são formas de que a gente evita, aí, por exemplo, o consumo de papel, que é um aspecto extremamente importante dentro dessa perspectiva ambiental, né? Um outro exemplo que eu coloquei para vocês, usar energias limpas, renováveis, né, como hoje a energia eólica, a solar. A gente vê cada vez mais as empresas buscando projetos, investimentos nessas energias, que são energias que estão disponíveis para a gente, né? E que são energias renováveis, né? Energias que não tendem a se esgotar. Então também é uma ideia muito interessante de estratégias que a gente pode pensar, né? E aí já uma estratégia mais voltada para o controle operacional, né? A destinação final e correta dos resíduos, dos efluentes, né? Então aquele compromisso nosso, até dentro de uma perspectiva mais social, e com atendimento legal, mesmo se a gente gerar o resíduo, a gente fazer a destinação de forma correta. Eu minimizo a geração de efluente, reuso o efluente, mas mesmo assim, se ficar um resíduo desse efluente, se ainda ficar parte desse efluente para ser destinado, que eu faça de forma correta. Então a ideia desse vídeo era trazer um pouco dessas ações, né, para clarear um pouco mais a cabeça de vocês, que tipo de ações, de perspectivas a gente pode estar pensando dentro da nossa empresa. É claro que
Eu sempre aconselho vocês a olharem para os aspectos ambientais. Ele vai ajudar muito vocês a identificarem esses pontos de melhoria, essas ações planejadas que vão fazer toda a diferença dentro da estrutura de gestão de vocês e de cumprimento, né, de comprometimento. Acho que a melhor palavra é comprometimento, né? Não é nem cumprimento, mas é comprometimento mesmo, e envolvimento com essa ideia de ESG que a gente tem trabalhado aqui na playlist. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse vídeo curtinho para a gente trazer um pouco dessas ações. E se você gosta dos nossos vídeos, dá um like, se inscreve no canal, tem vídeo toda semana. E ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. É muito importante quando você divulga, quando você manda para os seus grupos aí nas universidades, nas escolas. Mais gente se inscreve, a gente ganha visibilidade, performa melhor no YouTube e esse conteúdo consegue chegar a mais gente. Um forte abraço e bem-vindos aqui à nossa academia. Tchau, tchau!